estamos de volta falando sobre segurança no trabalho. Olha, Inês, eu queria começar com você esse bloco, que a gente está falando muito assim da responsabilidade de cada um, né? Conscientização, fornecimento de equipamento. E essa questão dessas comissões internas que são criadas, as CIPAs, né? Funciona mesmo isso aí? O trabalhador, efetivamente, ela tem dados que comprovem que quando as pessoas são treinadas, eles ajudam de alguma maneira, as brigadas de incêndio também, essas coisas? Olha, de sobre importância a questão do treinamento para os empregados, né? Eu vou sempre colocar a realidade lá do Polo, que é a realidade que eu vivo mais constantemente, né? Em 20 anos, o Polo mudou radicalmente a sua cultura de segurança exatamente por algumas questões, né? Você precisa ter um comitê de segurança, onde o número 1 da empresa que tem que estar conduzindo e reunir os seus gerentes, os seus responsáveis, periodicamente, para avaliar qual é o programa de segurança, o que é que ele deve conter, qual é o custo envolvido, né, qual é o orçamento que é destinado, como é que a gente vai estar gerenciando as ações. No momento em que tem uma investigação de acidentes, tem recomendações, se aquelas recomendações foram implantadas ou não. O programa de treinamento faz parte desse programa de segurança, saúde e meio ambiente. Então, na hora que você treina o empregado, que você mostra para o empregado, por exemplo, se aquela área é uma área ruidosa, que ele pode perder a audição, e mostra como ele perde a audição, o trabalhador visualiza, enxerga que não tem mais jeito se ele perder a audição. Ele vai ficar surdo pro resto da vida. Então, ele vai mudar o seu comportamento. E aí, ele vai se expor menos. Obviamente que a empresa tem que trabalhar na engenharia para reduzir a área de ruído. Mas tem determinadas situações que você não consegue reduzir tanto. Então, neste caso, usa-se o EPI. Então, no momento que ele visualiza que ele pode ficar surdo, se ele estiver exposto ali, ele não vai entrar naquela área sem o protetor auditivo. Mas também é importante que a liderança dê o exemplo. Então, por exemplo, se você tem um gestor que vai 5 minutos naquela área e ele deixa de usar um EPI, ele mostra para os trabalhadores que aquele... EPI é equipamento de proteção equipamento de proteção individual. Isso. Que ele não dá o exemplo da liderança. Então, é preciso que o líder dê o exemplo da liderança. E aí, quando o trabalhador ele é treinado, ele é envolvido, ele muda o seu comportamento. A CIPA é extremamente importante, né? Porque é um momento em que os trabalhadores podem estar se reunindo, podem estar colocando a sua percepção, por mais que você tenha bons técnicos, bons engenheiros de segurança, o trabalhador, o executante que está executando aquela tarefa, ele conhece melhor o risco se ele for bem treinado. Se ele não for bem treinado, ele vai fazer como o Geraldo colocou. Ele vai ter o EPI, mas se você não treina adequadamente e não disciplina, né? Você conscientiza e você disciplina. Então, tem determinados momentos em que você faz todo um treinamento. No momento em que o trabalhador não está usando, você usa o poder da empresa de disciplinar. Olha, não dá para você trabalhar aqui. Tá? Então, neste contexto, é preciso que a gente tenha o treinamento, o envolvimento da CIPA, o envolvimento da direção da empresa. Você falou uma coisa assim, que eu fiquei pensando de um exemplo meu mesmo, sabe? Uma vez eu fui fazer uma viagem pequena, assim, aí o policial rodoviário me parou, o extintor estava vencido, né? Aí ele se apegou tanto a isso, ele falou assim, muito mais importante do que o senhor ficar falando comigo, isso era me ensinar a usar, porque se tivesse vencido ou não vencido, se tivesse um incêndio aqui eu não ia saber usar. Então tem coisa assim que as pessoas se pegam a detalhes que depois eu não sabia usar, se tivesse vencido ou não. E é um treinamento. Agora, eu quero voltar a frisar o seguinte, olha só. Essa questão do treinamento, essa questão voltada com foco no trabalhador, a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma. Eu repito, a gente precisa mudar um pouco esse foco. O foco não é o trabalhador. Os 9 trabalhadores que morreram neste elevador que caiu há 15 dias numa obra, se eles fossem doutores, todos eles, portando o diploma de doutor em engenharia de segurança do trabalho, na melhor escola do mundo, teriam morrido os 9. Portanto, eu entendo que precisa trabalhar essa questão com o trabalhador. Informar ao trabalhador, aliás, é uma obrigação da empresa, informar ao trabalhador os riscos existentes no ambiente de trabalho. Isso está na norma regulamentadora número 1. Flávio, só para você está falando a cultura é tão grande de pôr a culpa no trabalhador que tiraram o foco do problema que o elevador estava dando para a quantidade de pessoas que estava carregando, né, transportando. Exatamente. O que a gente precisa
repito, as empresas, via de regra, quando a gente está realizando uma ação fiscal, elas dizem o seguinte: dou treinamento, dou equipamento de proteção individual, não falta recurso para fazer treinamento. O que nós temos que pensar é o seguinte: porque é mais barato, inclusive, você investir em treinamento. É mais barato você investir em equipamento de proteção individual. Não é verdade, professor? Exatamente. Ou seja, eu vou investir pelo menos naquilo que eu consigo fazer neste momento. Mas o foco é a proteção coletiva. O foco é a não existência do risco. Aqui, o colega mencionou que no ambiente ruidoso você dá o equipamento de proteção individual. O que nós temos que fazer, o que o empregador precisa entender é o seguinte: no momento em que você precisa adquirir um equipamento, e esse equipamento produz um ruído, você tem que pensar na possibilidade de não adquirir esse equipamento que produz ruído e adquirir um equipamento que não produz ruído na sua produção. Agora, se no mercado de trabalho você não consegue adquirir um equipamento que não produza ruído, eu vou adquirir um equipamento que produz ruído, mas eu vou isolar acusticamente esse equipamento para que os trabalhadores não tenham a necessidade de usar equipamento de proteção individual. Então nós temos que tirar o foco do trabalhador e voltar o foco para a empresa. É uma questão de organização do ambiente de trabalho. Tudo que É uma você questão queria, né? ambiental. É uma questão ambiental. Fala, Ribeiro. Tudo que você queria era isso, né? Deixar de ser o centro da atenção, porque os trabalhadores acabam sendo o alvo de tudo. Com certeza. Veja bem, você trocou numa questão importante, a questão da CIPA, como a CIPA funciona nos canteiros de obra. Então, é uma coisa que a gente vem questionando bastante, a questão da forma que as empresas querem tratar a CIPA. Os suipistas na obra, as empresas querem tratar isso igual um trabalhador comum. Então, qual é o papel da CIPA? É fiscalizar, ajudar os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, onde existe foco de risco, para mapear aquilo. O que as empresas querem? Que o trabalhador cipista pegue na produção igual os outros trabalhadores comuns, sem ter um tempo para eles percorrerem ou olhar os seus colegas onde estão expostos em situação de risco. Ocorre absurdo na construção civil de o cipista tomar suspensão por conta dele sair do local de trabalho para ir olhar onde seus colegas estão correndo perigo. É tanto que o nosso sindicato, o tempo todo, indo para a obra para tirar a suspensão de cipista, que as empresas perseguem o cipista. E técnico de segurança que executa o serviço de forma correta na construção civil, pouco fica nas empresas. As empresas demitem o técnico de segurança que quer fazer o seu serviço conforme a GNR manda. Então, infelizmente, existe esse absurdo na construção civil. Por isso que eu sempre falo que tem que haver uma questão de educação das empresas. Os trabalhadores têm que haver treinamento, mas para os trabalhadores haver treinamento é preciso que as empresas tenham educação. Você vê, tem o DDS que é para tratar da questão da segurança. Quando chega lá no DDS, vai tratar de Que é o DDS? produção. Se você falando sigla, quem está em casa vai ficar perdido.